pedindo o valor de A. Qual o valor de A? Então tem que resolver essa conta aí, né? E ela parece ser muito feia, porque ela tem um monte de númerozinhos multiplicados e elevados e coisas assim, né? O que que a gente pode fazer numa situação como essa? Dá para agrupar de várias formas esses números, então a gente precisa saber de algumas técnicas de agrupamento de números. A gente costuma chamar isso na escola de produtos notáveis, ok? Uhum. Bem, existe um produto notável bem famoso, que é o produto notável dos números elevados ao cubo. Tem coisas assim que é triste, cara, mas tu vai ter que decorar. Uhum. Ó, eu vou até te mandar essa tabela depois, mas a técnica é o seguinte: quando tu tens uma situação como essa ao cubo, você meio que decora o que eu vou te passar agora, tá? Que é A Uhum. ao cubo mais 3 vezes A quadrado B mais 3 vezes B quadrado A mais B ao cubo, ok? Ok. Isso é uma coisa assim que a gente costuma decorar para uma provinha lá no ensino médio. Uhum. Agora eu quero que você repare uma coisa. Vamos supor aqui que o A seja esse 2,0213 e o B seja esse 0,9787. Repara que aqui tu tem A ao cubo, aqui tu tem 3 vezes A ao quadrado B, aqui tu tem Uhum. 3, né? Veja que tá ficando igualzinho que tem ali embaixo, né? Aqui Uhum. tu tem 3B quadrado A, e aqui finalmente tu tem B ao cubo. Agora, por que que eu tô fazendo tudo isso? Por que que parece que eu tô criando mais coisa aqui para atrapalhar? Não, não tô atrapalhando nada. Dessa forma, a gente reparou que o formato dessa coisona que tá aqui em cima é idêntico a esse produto notável. Então eu posso dizer que tudo que tá ali, por essa lógica, é igual a 2,0213 mais 0,9787 ao cubo. Então, de uma coisa extremamente gigantossáurica, eu posso dizer que, pelo produto notável que a gente assim costuma conhecer, né? A gente pode dizer que A é simplesmente isso que eu acabei de colocar aqui, entendeu? Uhum. Eu parti dessa ideia aqui. Então é porque eu conheço esse produto notável, talvez você não conhecesse. Se fosse para tu obter isso do nada, seria extremamente complexo, tá? Muito complexo. Eu ficaria assim abismado até. Porque eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Eu só consigo porque eu sei de cor isso aqui, ok? E eu pude Uhum. observar os padrões, né? Eu observei esses padrões que eu pensei, então deve ser o produto notável. E de fato é. Tudo bem? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Legal. Então, agora a gente tem que somar esses numerozinhos aqui, né? Tu vai poder usar a calculadora na tua prova? Cara, acredito que sim, mas vamos partir do princípio que não. Tá. Bem, é que aqui tem essa soma para fazer que eu costumo fazer na calculadora, né? Porque ela é bem chatinha. Mas eu acredito que tu saiba somar com vírgula, né? E tu, se somar os Uhum. numerozinhos que estão dentro do parênteses, tu vai ter dentro do parênteses 3. Dá 3 essa soma aqui. Uhum. E 3 elevado a 3. Quanto que é 3 elevado a 3? É 3 vezes 3 vezes 3, certo? Certo. Então, finalmente a resposta é 27, que é a resposta D. Uhum. Tinha conseguido fazer essa? É, cara, eu não fiz ainda as questões. Ah, Não tá. Só tentei. tinha dado uma olhada. Aham. É. Beleza, bem, essa questão aqui, se é a primeira, eu não sei, né, como é que eles organizam o nível, mas se fosse para tirar do nada, eu acharia uma questão difícil, assim, tá? Não é Uhum. simples, não, porque demanda que tu saiba de cor esse negócio aí, que não tem outra forma, assim, sem tu saber de cor, entendeu? Uhum. Então, algumas pistas, né, que foi o que me fez perceber que talvez fosse produto notável, é ver que tinham coisas ao cubo, né, ver que tinham coisas multiplicadas por 3, ver que os números eram iguais, né, então seguir o padrão AB, né, então esse tipo de coisa foi me dando um cheiro de produto notável, entendeu? Sim. Aí saiu. Agora, né, daí é contigo, né, ver o que tu sabe, tu não sabe, infelizmente tem algumas coisas que tem que decorar. Muito bem. Tem alguma questão lá que tu bateu o olho e pensou, meu, quero fazer essa aqui porque ela parece difícil. Cara, tinha algumas de funções, não sei se era, acho que era na prova de 2019, talvez, que perguntava qual era o grau da função. Por exemplo, o que define o grau, né, cara, simplesmente é
o x elevado a alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente tem a Bhaskara lá, né? A gente tem x elevado ao quadrado. Então, por isso que a gente fala que a equação da Bhaskara é uma função quadrática, uma função de segundo grau, ok? Uhum. Pronto. Então tá. Muito bem, muito bem. Então vamos continuando aqui. Deixa eu pegar mais uma próxima. Vamos seguir na ordem, porque talvez essa ordem tenha alguma lógica didática, né? Porque os níveis estão subindo aos poucos aqui. Essa aqui me parece um pouquinho mais difícil, porém um pouquinho mais lógica. Não é tão matemática, tão abstrata como aquela, já que tá falando de preço de Uhum. coisa, né? Preço de gasolina num certo posto sofreu num certo dia um aumento de 10%. Um mês depois, o novo preço foi ajustado em mais 10%. Então é que nem a Dilma falava, é 10% de 10%, entendeu? Uhum. Então teve o quê? Teve uma espécie de juros composto. Tu provavelmente lembra dos professores falarem de juros composto, que é juros em cima de juros. Então foi um aumento em cima de um aumento. Não foi, uh, né, não foi 10% do início, né? Foi 10% do Uhum. total, pelo que eu entendi. Mas depois o novo preço foi ajustado e mais 10%, o preço inicial sofreu, veja. Então é 10% e 10%. E aí, tu conseguiria resolver essa conta? Não, isso é mole, 21. Tranquilo. Pô, mano, aí tu pegou pesado, hein? De cara, assim? De cara? Será que é isso O que eu juros nem. composto, eu tô familiarizado, assim, as Ah, questões é? mais. É, Porra. as formulinhas que eu não lembro mais, cara, função homogênea, essas coisas aí já fugiram da memória. Pô, então tá. Se tu se garantiu, eu não vou nem pegar pra ver. Eu já só aceito aqui, beleza, bora pra próxima. Que eu ia fazer uma continha. Mas tu fez a conta, tá bom demais. Vamos pra próxima. Ah, desculpa, eu tenho a memória pior que a da Dory lá, aquele peixe do filme. Quando que vai ser a tua prova mesmo? Janeiro. Janeiro. Ah, temos tempo ainda, né? Temos bastante Tá. tempo. Muito bem. Qualquer coisa, eventualmente, a gente faz mais aulas. Se menos um vezes x igual a 1, qual das seguintes expressões resulta em um número inteiro? Bem, então ele está dizendo aqui que, basicamente, o x é igual a menos um, né? Acho que é isso que ele está dizendo. Porque se menos um vezes x igual a 1, o que, que nós temos, né? Veja, daqui a gente pode isolar o x e a gente vai ficar, né? Se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Uhum. E vai ter x igual a menos um. Então x é menos um. Agora ele quer ver qual dessas expressões vai dar um número inteiro. Então tu tens que colocar menos um em todos os lugares de x. Né? Aqui, por exemplo, menos com menos vai ficar mais um. Aqui vai ficar menos um. Aqui vai ficar menos um. E aqui também. Então vai ficar um dividido por um. Porque 2 menos um é um, concorda comigo? Desculpa, falei Uhum. besteira. Um Sim. menos. Aqui embaixo, eu falei verdade, na verdade. 2 Sim. menos um é um, então ficou um dividido por um, que dá um. Muito bem. Aqui vai ficar menos um menos 2 dá menos 3. Menos 3 dividido por 3 dá menos um, certo? Uhum. E, finalmente, menos um menos 2. Menos 2 dividido por 4 menos um meio. E aí, qual dessas respostas são inteiras? Inteiras. Ué, um e dois. Oi? Qual que é a resposta? Ou A ou B. Não, pode Inteiro ter pode ser mais de uma, né? negativo. Veja as opções aqui. Tá. Um e dois apenas, dois e três apenas, as três ou nenhuma. Uhum. Então, bem, Um e o dois? 1 e o 2, né, são Uhum. inteiros. Então, o terceiro tem uma fração. Então, por isso que é só um e dois apenas, beleza? E aí, achou essa fácil, difícil? Toda essa questão. Foi tranquilo. Tranquilaça? Então, beleza. Bem, então, já que tá tranquileba as contas, vamos ver se essa aqui tudo debulha também. É de função também, ó. Só que é uma desigualdade, o que costuma ser um pouquinho mais difícil. Só um pouquinho, não muda muito, não. Beleza. Se x maior que 2 e y é igual a x menos 2, qual das seguintes equações é igual a meio? E aí, tem ideia de como faz? Hum. Bota aí. Porque ele está pedindo aqui o inverso do 1 sobre y, né? Uhum. Então a gente tem É, que. x menos 2 sobre x? Não, peraí. Não, faz aí.
Tá. Bem, tá falando que o x é maior que 2. Então a gente está interessado só em valores onde o cara aqui de baixo tem que analisar aos poucos, velho. Senão é complicado. O cara aqui de baixo vai ser sempre positivo, tá vendo? Porque se eu vou pegar sempre valores maiores que 2, então aqui embaixo vai ser sempre positivo, aqui também essa função é sempre positiva. Muito bem. Se eu fosse simplesmente inverter essa função, né? Estou pensando aqui como fazer, mas se eu fosse simplesmente inverter essa função, eu ficaria aqui 1 sobre y é igual a x menos 2 sobre x. Eu inverti as duas funções. Uhum. Bem, isso para mim já poderia ser a resposta, só que não tem nenhuma conta onde tem isso aqui, nenhuma opção onde tem isso. Significa que isso está errado, que eu acabei de fazer, ou seja, inverter a função, está errado? Não, está certo. O problema é que a gente pode reescrever esse cara aqui de alguma forma onde vai ficar igual a alguma dessas opções. Então, tu pode reparar, por exemplo, nas primeiras opções, que tem números na frente, né, o 2 e o 1. Então, significa que pode ser o caso da gente quebrar essa fração em duas frações. Eu não sei se tu lembra dessa regra de fração, mas quando tu tem somas ou subtrações em cima da fração, tu pode quebrar ela em pedaços, né? Uhum. Então, tu pode ficar com x sobre x menos 2 sobre x. Beleza. Bem, x sobre x é quanto? Então, tu tem 1 menos 2 sobre x. Pronto. Tem uma resposta igual a essa, né? Uhum. Viu? Não teve nada demais aqui, foi só uma manipulação breve. Apesar dele ter dito aqui do x maior que 2, a gente não usou isso para nada. Ok? Uhum. Ele poderia ter dito que o x é diferente de 2, porque a única coisa aqui é na parte de baixo não poder ter zero, né? Porque a gente sabe que não pode dividir por zero, não pode ter número negativo nas contas. Desculpa, não pode ter zero dividindo. Número negativo pode tranquilamente, o que não pode é ter número dividido por zero, porque isso é uma indeterminação matemática, beleza? Então é só mais ou menos, é só por isso que ele falou aqui, tá? Não ia usar para nada. E para enganar Uhum. o pessoal que não está acostumado, né? Quando tu tem um problema desse de teste seletivo, assim, você tem que focar no que o problema está pedindo. Se ele te pediu esse negócio, se ele te pediu esse negócio aqui, meu, foca nisso. Tu já tem a função, então só inverte ela, beleza? Beleza. Nada demais. Não vai ser difícil, não. A próxima. Isso aqui. Duas extremo, uma função dentro da outra. Lembra de funções compostas? Um pouco. Função composta é assim, ó. Tu vai colocar uma função dentro da outra. Então, se tu olhar ali na figurinha, o f, né, tá fora e o g tá dentro. Então significa que tu tem que colocar a função g dentro da função f. Beleza? Bem, quem é a função f e a função g? Estão ali no enunciado. Nosso primeiro foco é fazer isso, colocar a g dentro da f. Então a ideia é o seguinte: onde tem x na f, você vai colocar a sua função g. Exemplo, isso no momento, né? A f é a raiz de x. Só que no lugar do x eu tenho que colocar a função g. É isso que é fazer uma função composta. Ó, era x, coloquei a função g inteirinha. Pronto. Agora a única coisa que você vai fazer aqui para mim é, no lugar do x, colocar o 3, que é o que ele está pedindo, né? Saber isso. Uhum. 3, encontrar a resposta final. Será que você pode. 2. A resposta é 2? Bem, Tá, 3 não é? ao, 3 ao quadrado é 9, né? 9 mais 7. Uhum. 9 mais 7 é 16. Uhum. Então, tu vai ter a raiz da raiz, o que vai dar a raiz quarta. A raiz quarta é 16. Qual o número que vezes ele mesmo 4 vezes dá 16? O 2, exatamente. Aí, velho, foi rapidão, hein? Beleza. Tá. Pelo que eu percebo, você sabe as matemáticas básicas, mas você não lembra uma propriedade ou outra, né? O que te impede de começar a Isso. conta. As regras que eu já me esqueci de várias. Pois é. Se soubesse as regras, tu Enferrujado conseguia. mesmo. Mas é bom, cara. O importante é ter o basication daqui, o resto tu vai aprendendo. A pessoa não sabe nem o básico, assim, parece assim, às vezes. Opa.
Esses dias uma moça queria fazer medicina e não sabia fazer soma de fração. Daí complica, né, cara? Tipo, eu tenho que mandar a real. Uhum. Beleza. Seja blá blá blá. Considere que a soma de tudo isso é 10. Caso CD menor que 5 e A menor que 5, podemos afirmar que. Bem, então a gente quer uma desigualdade. Fazer conta com desigualdade costuma assustar os alunos, né? Mas vamos lá. Ele nos informou aqui que CD é menor que 5. Então, se eu estou pensando em fazer uma desigualdade mesmo, já posso utilizar essas informações já. O A é menor que 5 e o CD é menor que 5. Então, o valor máximo seria. Se a soma, né, se CD é menor que 5, então, tipo, eu poderia induzir que o valor máximo possível dessa soma seria 4,99999, certo? Uhum. Uma coisa que tende a 5. Então, eu vou usar esse fato da tendência aqui para fazer algumas substituições. Beleza? Bem, se o A é menor que 5, então vamos dizer aqui que o A é 5. Já vai entender por quê. Mais B, o CD é menor que 5, então vamos colocar que ele é 5. Veja, estou trocando aqui o A e o CD por 5. Uhum. Muito bem. Então a questão é o seguinte: como eu coloquei ali, né, que eles são menores que 5, então significa que essa conta toda aqui vai ter que ser menor que 10. Né? Uhum. Faz todo sentido do mundo, né? Sim. Beleza. Acho que. Bem, deixa eu pensar se é exatamente isso. Bem, porque 5 já é maior do que eles podem ser. Então, tem que ser maior que 10. Acho que é a letra B, eu sei. Faz sentido. Poderia colocar 4,99, 4,9. Mas como eu coloquei uma coisa que é maior, né, então tem que ser maior que 10, porque eu já sei que essa soma normal é 10. Uhum. Então, aqui, maior que 10. Né? Nesse caso aqui, menor que 10. Certo. Apesar de ter a outra ali. Então tem que tomar cuidado. Mas veja que é lógica, né? É tudo lógico. Uhum. Então eu coloquei valores maiores do que a C mais D são de fato. Então por isso que esse meu lado esquerdo vai ter que ser maior do que essa igualdade aqui. Estou colocando números maiores do que eles são. Então o lado esquerdo vai ter que ser maior que 10. Uhum. Entendi. Teve uma conta, uma álgebra de verdade mesmo, é lógico. Igualdade é assim, tá? A gente dá valores sem comparação. Peraí, seu áudio ficou um pouco ruim, cara. Porra, que merda esse meu microfone, cara. Putz, tô com estresse com esse microfone, cara. Puta que pariu. Eu tô. Melhorou? Tem que colocar ele na frente da boca pra funcionar. Tipo, do lado, assim, da boca, que fica até doendo. Assim. Muito ruim. Anyway, deixa eu pegar a próxima aqui. Vai chegar uma Peraí que próxima. agora ficou meio robótico. Sério? Será que é a internet ou é o áudio do microfone? Agora deu uma melhorada. Talvez seja minha, não sei. Não sei, sinceramente. Vai tocando, cara, vai tocando. Tá bom. Então tá bom. Ficou meio ruim mesmo. Parece que o som ficou menor. Droga, cara. Desgraça o microfone. Vou tirar o puff aqui dele. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Questão 7. São 7 questões, tá louco? Tá entendendo bem, cara? A gente tá indo muito rápido. Pô, não, E tá tranquilo. essa aí como é que faz? O que tá rolando aí? Tá falando sobre função inversa, sobre ejetora. Ah, essa aí é melhor você fazer. Tá, vamos ver. A função vai de A para B, a função G vai de C para D. Isso aí tá falando do domínio e do contradomínio. Ou seja, dos valores que tu pode colocar na função e dos valores do que tu pode receber da função. Ou seja, valores de x e valores de y, basicamente. O primeiro fala sobre os valores de x e o segundo ali, o B, fala sobre os valores de y. E ele está dizendo que a função g é a inversa de f. O que significa isso? Ser inversa significa que existe uma relação, né? Claro. Uhum. Agora, qual é a relação baseada no que a gente está falando aqui? Bem, se eu falei
que aqui está associado com os valores de x e aqui com os de y, então, se f é o inverso de g, se eu posso dizer que f é g invertida, então o Uhum. domínio da g vai ser a imagem da f. Ou seja, os valores que eu posso para y na b, na f, desculpa, os valores que eu posso para y na f, são os valores que eu posso para x na g. Ok? Isso que significa uma função ser inversa da outra. Função inversa são funções iguais, só que vistas de ponto de vista diferente. Por exemplo, essa aqui é a função x ao quadrado, é uma parábola, ok? Uhum. Só que se eu pegar a inversa dela, estou pegando a raiz de x aqui. Veja, é a mesma função, só que ela foi girada, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, os valores de x de uma são os valores de y de outra. Os demais são os valores do domínio. Muito bem. Agora vai dar um monte de informação aqui que pode ser que use isso ou não, mas tudo que eu falei é verdade. F é sobrejetora, mas não é injetora. Bem, o que é uma função ser sobrejetora e injetora? Injetora é uma função em que você coloca os valores de x e eles te dão sempre valores diferentes de y. Então, por exemplo, uma reta é uma função injetora, porque para qualquer valor de x, tu vai ter um valor diferente de y. Note que nem Uhum. toda função é assim. Por exemplo, x ao quadrado. Para diferentes valores de x, tu tens os mesmos valores de y, né? Olha só. Diferentes Uhum. valores de x, mesmo valor de y. E isso é uma injetora. Uma sobrejetora é simplesmente uma função onde o contradomínio é igual à imagem. Então, de modo geral, é isso que acontece nas funções, tá? O contradomínio sempre é igual à imagem. Como ele não explicou aqui exatamente para a gente, não dá para afirmar nada sobre ser sobrejetora ou injetora. Não dá para dizer que é falso ou verdadeiro. Eu não sei qual é a função, entendeu? Uhum. B. X e Y pertence a A com X diferente de Y, tal que F de X igual a F de Y. Isso aqui parece ter a ver com o que eu estava falando sobre tu ter valores diferentes, né? Para Uhum. os Y. C pertence a B, mas B. Não, C contém B, mas B não contém C. Bem, se uma é inversa da outra, tem que ser igual, né? Então, provavelmente isso aqui é falsa. C união com D dá A. C união com D dá A. Não, tem nada que afirma isso aqui. A contém D e A está contido em D. Aí, ó, agora essa aí faz todo sentido, porque a gente está falando basicamente dos mesmos espaços, já que as funções são inversas, né? Uhum. Então, um está dentro do outro e o outro está dentro do um. Essa aqui é a resposta certa, beleza? É a única que tu pode Beleza. afirmar com certeza que faz sentido. Todas as outras são bem subjetivas. Sem a função específica não tem como tu saber, ok? Uhum. Então tá, velho. Cara, matemática básica de isolar, assim, você sabe? Tipo, pedir para isolar o x, você saberia isolar o x, por exemplo? Saberia, assim, algumas regrinhas de. Entendi. Algumas E, regrinhas, e talvez, Bhaskara de. você saberia também fazer? Eu não lembro da. Eu não lembro da forma. Mas com a fórmula eu saberia fazer. E vão informar, vão dar fórmulas lá, coisas assim? Eu não Cara, entendi, essa acredito que prova é um não. seletivo ou é uma prova de uma matéria sua? É uma prova de. É seletivo. Então, É, eu acredito que não vai poder calculadora. Bem, é, normalmente, né? Normalmente não pode. Mas imagino que eles não. dão algumas fórmulas. Uhum. Seria bom tu pegar uma prova antiga para ver, tá? Tá. Se puder, vai ser legal. Então, vamos lá. O que que tá rolando aqui? O que que tem que fazer nessa, você sabe? Hum. É só substituir? Isso, só substituir. Uhum. Beleza, quando chegares no valor do g de x, me fala. Perceba que ele não está isolado, né? Então também vai ter que isolar ele. Tá.
Tá, vamos fazer junto essa aí. Mas só substituir, velho. Só substituir mesmo. Sim, só substituir. Até o Tudo. X mais 1. Tudo. Vamos lá. Beleza. Raiz de 2 do 2. Tá, não, tranquilo. Igual a raiz cúbica de 0. Muito bem. Então, basicamente aqui ele está dizendo que g de 0 é igual a g de raiz de 2 por 2. Certo? Bem, o problema aqui é que ele não diz quem é que é o raiz de 2 do 2, né? Mas será que isso realmente importa? Porque, bem, deixa eu pensar aqui, tá? Isso aqui novamente é uma lógica de função. Se eu soubesse quem é o raiz de 2 do 2, estaria resolvido. Deixa eu pensar aqui, só um segundo. Ó, o que está me dizendo essa frase é que essas duas Gs aqui são iguais. Então, se eu descobrir alguma coisa sobre o raiz quadrada de 2, pode ser importante. Então, eu tenho que jogar isso lá e ver o que acontece. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. Se eu jogar agora o raiz quadrada de 2 no lugar do x, eu vou ficar com g de raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2 mais 1 de g de 0, né? Porque aqui vai ficar raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2, que dá 0, certo? Aqui vai ficar raiz cúbica da raiz quadrada de 2. Muito bem. Dá para dar uma simplificada aqui, alguma coisa, para a gente poder fazer um sistema com essa equação e com essa. Acho que a ideia é essa. Ou, não, melhor dizendo, um sistema direto com essa aqui. Porque se a gente está interessado no g de 0, a gente pode simplesmente, onde tiver o raiz quadrada de 2 aqui nessa segunda expressão, substituir g de 0. Porque são a mesma coisa, certo? Tipo, esse cara é igual a esse, então eu posso substituir. Bem, aqui vai ficar g de 0. Espero que tenha entendido o que eu quis dizer, tá? G de 0 menos o... Para que eu tenha uma expressão só com g de 0, e daí eu poder isolar o g de 0. Raiz cúbica da raiz quadrada é raiz sexta. Ou melhor dizendo, né? 2 elevado a 1 sexto. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom, isso aí é uma regra de potência. Eu não sei se tá de boa. Não, tranquilo. Tranquilidade, então. Beleza. Então, beleza. E aí, como é que terminei? Como é que a gente isola o G de 0? G de 0 vezes 1 menos raiz de 2 mais 1. Isso. Mas eu quero que tu faça o seguinte. Tens como tu fazer essa conta no papel e me mandar uma foto? Porque daí eu consigo ver como é que tu desenvolve e tal.
Está certo até aqui. Pode enviar, pode enviar. Bem, daí deixou em evidência o G de 0. Gostei, cara. Gostei. Deixou em evidência o G de 0. Daí tu percebeu que cortava o 1, né? E sobrou só a raiz de 2. Menos raiz de 2. Passou esse número dividindo e agora tu tem que utilizar uma regra de potência para poder juntar os dois. Tu sabe fazer isso? Não? Como não está na mesma base, Tá na mesma base. A base é 2. base é 2, tá? Fica negativo, né? Fazer o quê? Uhum. Esse sinal por sinal, ele tá fora da raiz, né? Porque se estivesse dentro não faria sentido. Não existe raiz quadrada, né? De números negativos. Então vai ficar 1/6 menos 1/2. Bem, 1/2, né? São 3/6. Então, 1/6 menos 3/6 dá menos 2. Dá 2/6 menos 2/6. Certo? Então vai ficar menos 1/3. Pelo que eu entendi, é isso. Menos 2 menos 1/3. Beleza. Beleza? Então você tem que se adaptar ao que o problema pede aí, né? Mas veja que são questões que, se tu focar no que o problema está pedindo, tu não vai se perder. O que acontece quando eu faço uma aula muito expositiva como essa, onde eu vou resolvendo tudo? A pessoa que está vendo parece que é óbvio. Só que quando ela pega para fazer, não é óbvio. Por quê? Não é porque tipo, eu não estou por perto e tal, mas na realidade é porque quando eu vou fazer a conta, eu sempre vou pelo caminho certo. É diferente de quando tu não conhece o conteúdo e tu vai testando caminhos. É que nem tu ir num lugar a primeira vez. Né? Tu vai testando os caminhos e tal, depois que tu já sabe, é muito mais simples. Tu vai com segurança. Só que eu já sei isso aqui há muito tempo, né? Como tu sabe. É bom você entender que tem vários caminhos para chegar na resposta, cara. É bom que a gente fazer também. Tá? Só aprende de verdade quando a gente percebe que não sabe. Deixa eu pegar a próxima aqui. O enunciado a seguir refere-se às questões 9 e 10. Tá bom. Deixa eu pegar aqui. Um probleminha legal para treinar um pouco de álgebra. Regra de potência também, né? Já que temos a mesma base, desculpa, o mesmo expoente, né? Ele quer saber o grau de homogeneidade da função h. Isso é uma coisa que na matemática financeira cai bastante, esse negócio de homogeneidade. Não me pergunte por quê, mas os caras adoram isso na matemática financeira. Aqui tem a ver com aquele negócio de grau que tu falou no começo da aula, né? Sim. E aí, como é que faz esse bicho aí? Tem ideia? Quando pede grau de homogeneidade, né? Bem, a primeira coisa que tem que fazer é escrever a função como uma divisão, né? Simplificar o máximo possível. Isso já é um treino legal de álgebra. A segunda coisa é você colocar uma constante em todas as variáveis do problema. Ou seja, um K que multiplica todas as tuas variáveis. Posso fazer isso, mas tu vai terminar, beleza? O negócio é o seguinte: vamos juntar tudo. Vai ficar 2. Tem o Y ali, né? Então, onde tem Y, eu vou ter que colocar o K. E onde tem o X também, vou ter que colocar o K. Então, vou colocar tudo de cor diferente aqui para tu fazer o seguinte: depois de alguma simplificação, você vai ter que colocar esse K para fora da função. Você tem que fazer o que for possível para colocar o K para fora da função, beleza? Esse é o mote aqui da conta. Se tirar o K para fora da função, tu vai descobrir qual é o grau de homogeneidade. Ou se de alguma forma tu acabar com o K, né? Conseguir simplificar ele, daí você também descobre.
Desculpa, você falou alguma coisa? Não, barulho de fundo aqui. E aí, man, conseguiu reparar a simplificação do K que acontece aí nessa funçãozinha? Não. Aí, se tu reparar bem, tem K na parte de cima e na parte de baixo, certo? Então, quando a gente tem uma coisa na parte de cima e na parte de baixo, a gente pode cortar? Ou eu tô enganado? Uhum. Isso aí você volta pro início. Oi? O que tu falou? Aí você volta pro início, não? Mas não tem problema. É. Se aconteceu, é o que aconteceu, sacou? Daí a gente pode até colocar um 2y. Não precisaria ser assim. Tipo, quem é que disse que todo caso é assim? É por isso que esse negócio que eu te falo do caminho, né, que a gente pega para fazer uma conta é importante. Porque se eu simplesmente mostrasse para ti o K cortando, pensaria, é isso mesmo. Mas agora tu reparou que ficou igual ao início. O que isso significa? Uhum. Que o grau de homogeneidade é zero, porque não saiu nenhum K para fora. Se tivesse saído algum K para fora, se tu tivesse ficado, por exemplo, sei lá, poderia ser o caso, um K ao quadrado aqui fora, né, depois de ter colocado o K. Daí tu teria que dizer que o grau de homogeneidade da função é 2, entendeu? Mas como não saiu nenhum Uhum. K, é como se tivesse saído o K elevado a zero, Entendi. entendeu? Então aqui não é K, aqui é K. Então como não saiu nenhum K, é como se o K tivesse elevado a zero, porque todo número elevado a zero é 1, portanto o grau de homogeneidade é zero. Beleza? Novamente, Uhum. repare que não precisaria ser assim. Digamos que em cima tivesse saído 4 e aqui tivesse saído 2. Tu até cortaria, ficaria K quadrado, seria para fora o K, concorda comigo? Por causa da raiz e tal. Uhum. Daí tu teria que dizer que o grau de homogeneidade é o expoente, que seria 1. Então, existem várias situações aqui. No nosso caso, deu zero, maravilha. Tomara que seja sempre assim, porque é mais fácil. Uhum. Vamos agora para a próxima parte. Deixa eu só copiar isso aqui. E aí? Que está rolando. Considere y igual a 5, o domínio das funções f. E o domínio da função g, tem que olhar as funções.
Ele está definindo que o y é 5. Okay? Então, se ele está definindo que o y é 5, veja que o domínio da função, ou seja, os valores que você pode jogar na função, vão estar dependendo apenas de x. Então, tu vai procurar quais são os valores que você pode jogar na função. Lembrando que dentro de uma raiz quadrada, tu não pode ter a raiz de um número negativo. Então, depois da conta que tu fizer ali com 5, né, por exemplo, na primeira, 2 vezes 5, 10, né, tu tem que ver quais números tu pode jogar na função. E tu vai ter que jogar números que, ao juntar com 10, tem que ser 0 ou maior. Tem que ser positivo. Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Pode ser. Tranquilo. Só um segundo. E aí, chegaste em algo? Tá. A ordem dos domínios é F e G, né? Respectivamente, tá bom. No F o x tem que ser maior que 10 e no G o x tem que ser maior que 5. Agora como é que isso é expresso? O x tem que ser maior que 10. Não? Ou seja, 10 e valores maiores, positivos, tipo 20, 30, 1 milhão. Não. Não. Porque se tu colocar, por exemplo, 1 milhão aqui no x na primeira, tu vai ter um número extremamente negativo dentro da raiz. Isso é verdade. Perdão. Então ele tem que ser 10 ou menor. Tem que ser menor que 10, exato. Ou seja, de menos infinito até 10 tu pode jogar. Uhum. Depois da caquinha. Exatamente. Então, por exemplo, a gente já pode excluir algumas respostas aqui. Seria D? A D? O 5 pode ser 5 é infinito. Daí a outra vai ter que ser 5 ou maior, né? Exatamente. Então, é isso aí, velho. Tá bom demais. Essa é a lógica de domínio. Isso mesmo. Tem que sinais de domínio que pode te ferrar. Muito bem, vamos pegar a próxima. Qual o valor? Não sei o que lá, não sei o que lá. Deixa eu ver. Isso que tu nem trouxe dúvida, né? Só foi fazer. Normalmente a gente faz. Os alunos querem uma situação como a sua, se a gente faz questões que o aluno tentou fazer e não conseguiu. Com a primeira conversa eu ainda não tinha preparado nada assim. Costuma ser bem mais proveitoso, porque o cérebro ele funciona de umas formas bem interessantes, assim, quando tu, por algum motivo, demanda ansiedade para resolver algo, aquela coisa fica gravada na tua cabeça.
Que nem quando, por exemplo, eu caí muito de bicicleta na minha vida. Toda vez que eu passava pelo lugar que eu caí, eu me sentia meio mal, assim. Ou seja, eu tive um aprendizado ali, aquilo gravou, sabe? Tudo por causa do nível de ansiedade que eu relacionei com aquele lugar. Então, isso tem a ver com aprendizagem também. Quando a gente associa ansiedade, ou fica puto porque não consegue resolver a conta, a gente lembra mais dela. Que nem quando a gente é pequeno e a gente vai mal na prova porque, sei lá, não conseguiu resolver uma questão na prova, ficou pensando a prova toda naquela questão. Resolveu a prova toda em metade da prova no começo da aula e ficou o resto da aula toda tentando resolver aquela única questão. Então, tu, tipo, gerou ansiedade com ela. O professor vai corrigir a prova toda no outro dia, tu lembra mais daquela que tu errou, por causa do nível de ansiedade. Pode crer. Para os pontos, blá, 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 são colineares. Bem, como provar que um ponto é colinear a outro? Né? Existe uma série de formas de fazer isso. Mas a forma mais interessante é com matrizes. Tá? Eu não sei se tu lembra das matrizes. Né? Muito pouco. Pois é, tu pode fazer uma matriz assim, 2 e 1 aqui. Sempre coloco 1 no final porque, bem, a gente está em duas dimensões, né? Isso aqui deveria ser em 3. A, 3A mais 1 e 1. Beleza. Como tu quer que eles sejam colineares, né? Tu vai ter que resolver o que a gente chama de determinante. Beleza? É um jeito. É um jeito. Outro jeito seria tu obter a equação da reta. Eu não sei se tu lembra como faz para obter a equação da reta. Tu lembra? Você é igual aos dois? Não. Obter a equação da reta, tu tem que ter primeiro convicção de que tu consegue obter a equação de uma reta. A gente sempre consegue obter a equação de uma reta quando a gente tem 2 pontos. Então a gente sabe exatamente 2 pontos dessa reta. O C e o D, nós sabemos todas as coordenadas. Tá bom? Muito bem. Então, daria para obter a equação da reta com esses 2 pontos, fazendo, por exemplo, o coeficiente angular. Deve lembrar em algum momento aí da tua memória, que é dado por delta y dividido por delta x. Deve te lembrar de ter visto isso alguma vez na vida, né? Já vi, mas como resolve não. Bem, delta y é, como qualquer delta, seja na física, na matemática, é final menos inicial. Tá bom? Então seria o valor do y final menos o valor inicial. Então, o y é sempre o segundo. Então, o final pode ser o d, o inicial o c. Menos 2 menos 2. Beleza? Final menos inicial. Embaixo também, final menos inicial. 3 menos 1. Vai ficar menos 4 dividido por 2. Vai ficar menos 2. Acabamos de encontrar o coeficiente angular. Mas, professor, para que isso? Bem, tu tem que lembrar que uma reta, qualquer função de primeiro grau, função afim, ela tem esse formato de equação aqui, ax mais b. Essa aqui, com certeza, é o assunto mais importante da matemática. Você tem que saber isso aqui na hora da prova, entendeu? De longe, de longe. Não tem nada mais importante que equação de reta. Então tá aí. Nós já temos o valor da frente, que é o coeficiente angular, ele está associado com a inclinação da tua reta. Então nós já sabemos que é menos 2 o valor do A. Agora nós temos que encontrar o valor do B. Note que esse A que eu estou chamando aqui não é o mesmo A da conta, tá? Que é outra coisa. Só usamos as mesmas letras. Foi x mais b. Agora tem que encontrar o valor do b. Como é que eu faço? Eu posso pegar um ponto qualquer, por exemplo, eu posso pegar esse ponto mais simples aqui, já que eu sei que ele faz parte da reta, pegar e jogar nas coordenadas x e y. Vai ficar 2 aqui, menos 2 vezes 1 mais b. Então eu vou ter que o b é 4. Depois tu pode ter certeza aí que tá 4. Agora o que acontece? Nós acabamos de encontrar a equação dessa reta. Y igual a menos 2x mais 4. O que acontece é que a gente quer que o A seja tal, esse A aqui agora do ponto, tá? Seja tal que ele faça parte da reta. E aí? Agora a gente tem a equação da reta. Tu tem ideia do que fazer com isso? Para encontrar um A que faça parte dessa reta? Dá para substituir o x pelo A e o y por 3A mais 1. Perfeito. O x é o primeiro, né? Ou seja, é o A. E o y é o segundo, ou seja, é o 3A mais 1, certo? Boa, garoto. Monstro. Menos 2 vezes o A mais 1. Agora a única coisa. Mais 4, desculpa. Agora a única coisa que tu precisa fazer, né, meu caro? É isolar o A aí. Quer isolar para mim? Dá menos 3 quintos. Menos 3 quintos.
O A vai ser, bem, aqui, esse menos 2A vai para o outro lado, vai ficar mais, né? Vai ficar 5. 3 quintos. Então vai ficar aqui, vem negativo 3, passa dividindo, 3 quintos positivo. Uhum. Então, para ser colinear, para esse ponto ser colinear nessa reta, ou seja, fazer parte da reta, acabamos de achar que é 3 quintos. Dava para fazer pelo determinante? Dava. Mas eu gostei mais de fazer aqui pela equação da reta, que é uma coisa que a gente vê mais do que determinante, tá bom? Tem mais aplicações. Beleza, velho. Então fizemos conta pra caramba aí. Espero ter te ajudado, pelo menos ter feito uma revisãozinha top. E, Ajudou. cara, se tu quiser aí fechar um pacotinho de uma aula por semana aí até o dia da tua prova, eu acho que ficaria bem legal, né? Fechar aí umas 10 aulas, assim, ficaria top. Tô considerando, gostei, tá? Pô, Eu posso dar essa resposta semana que vem? claro, velho, sem pressa nenhuma. Eu só vou te pedir que, quando tu puder, me dá uma avaliadinha lá no Superprof, tá? Vou mandar o link, claro. Só clicar, escrever qualquer coisinha lá, já agradeço demais. E logo que o vídeo estiver pronto, eu já te mando o link também, beleza? Ótimo, beleza. E bola. Valeu, abraço aí, muito boa sorte. Falou, cara. Abraço. Valeu.